nome é Amanda, eu tenho mais de 10 anos como instrutora de yoga, depois eu fiz meu primeiro curso de terapeuta, fui terapeuta, fiz meu curso de aconselhamento com Gaspareto e depois eu só fui cada vez mais me aprofundando na parte da terapia, metafísica, mente. Trabalhei um tempo como conselheira, dei 6 anos de yoga no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e agora eu estou retomando tudo isso, esse trabalho de novo. Fiz o meu curso agora como coach, estou finalizando palestrante e buscando meu propósito. Eu acho que a gente tem que buscar, boa noite, o seu propósito. A gente passa a maior parte da nossa vida, né, trabalhando. Então, se a gente não trabalhar no que a gente gosta, se não tirar aquela crença do trabalho com aquela coisa pesada, ai, um fardo, e levar o trabalho com uma alegria, gente, a satisfação, é desenvolver os nossos potenciais, é desenvolver nossa capacidade, trabalhar os neurônios, sabe? Para que eles envelhecem, sem a gente saber, eles envelhecem, tá? Eles precisam fazer novas sinapses, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para se manter vivo. E a melhor coisa que tem é o trabalho, é que a gente vê o trabalho com uma carga muito pesada. Ele foi colocado para a vida da gente como um fardo. E não é, e também não é só o meio da gente ganhar dinheiro. Eu acho que acima de tudo é o meio de você se realizar como pessoa. Então eu voltei para essa área de terapia. Eu sempre fui muito questionadora, né? Desde os 15, 16 anos eu sempre achava estranho por que umas pessoas tinham determinadas situações, outras não, por que umas ficavam doentes, outras não. Então isso tudo me levou a buscar o que tem por trás de tudo isso, o que determina a vida de uma pessoa de um jeito e a vida de outra pessoa de um jeito. E aí foi quando eu comecei meu estudo através dessa linha, né? Lógico, como todo brasileiro, a gente leva um tempo para ir mais profundo sobre a questão da mente mesmo, né? Você vai entrando pela espiritualidade, de modo geral, pela religião, para você entender um pouco isso. Depois é que você vai conseguindo entender que tá tudo na tua mente. Então, quando eu comecei a estudar mais profundamente a mente, eu estava há uns 20 anos atrás, mais ou menos, e eu comecei um questionamento muito profundo, né, de não aceitar algumas coisas que na verdade me eram impostas, mas que não eram. Só uma das coisas que eu comecei a observar muito fortemente é devido a determinadas situações, porque que na mesma situação age de uma maneira e o outro age de outra. Vamos falar numa família, tá? São lá mãe, pai, 5 irmãos. Porque cada um age de um jeito na mesma situação. Porque cada um tem um jeito, tem uma personalidade. E de acordo com essa personalidade faz as suas escolhas, raciocina e toma o seu caminho. Quando você começa a entender, você começa a perceber que, poxa, por que nessa mesma situação fulano está agindo assim? Ciclano está agindo daquela maneira e eu estou agindo dessa. Porque você começou a entrar aí a sua personalidade, a sua maneira de ver a vida. Então, o mais interessante sempre é o ato de se observar. Eu sei que a gente não tem esse hábito, gente, de observar, né? Como é que eu vou ficar observando como eu sou? Mas você só tem o poder sobre a sua vida quando você observa. Não tem outro jeito.
Se não, você é só mais um na multidão. Você é o famoso oba-oba. Para onde a maré for, eu vou. E com isso eu fico, como eu brinco, na mão do palhaço. Aonde eu tô indo. Quando eu começo a observar a minha mente, observar como as coisas funcionam à minha volta, eu tenho domínio. Por isso que a gente fala que a grande parte do poder não está na mão de todos, está na mão de minoria, porque essa minoria aprende. Não estou falando de política não, tá? Não estou entrando nem nesse mérito de política não, mas eu estou entrando no mérito de que eu começo a perceber, pô, agindo assim funciona, pô, se eu agir assim não funciona. Então eu começo a perceber o que dá certo e o que não dá certo. E automaticamente, conforme eu vou observando, eu vou começando a ter o poder de interferir. Gratidão, na próxima.